Então aqui é o seguinte, eu vou fazer mais a leitura e no final vou fazer os exercícios e a gente vai discutir os exercícios da aula, tá ok? Então a aula um são noções elementares, os objetivos é criar base, né, que é os alicerces para o aluno acompanhar o restante da disciplina, introduzir os elementos primitivos e axiomas básicos da geometria. A gente vai ficar nessa geometria, existem outras geometrias, tá? A mais conhecida é essa aqui e é utilizada por nós. Aí eu coloquei aqui qual é a ideia de geometria, né? O significado da palavra geo vem de terra, metria vem de medida, então significa medida da terra, né? Os gregos eles eram muito, como é que se diz, é, cético em relação a isso. Então como foi que eles mediram a terra, né? Existem vários argumentos trigonométricos, principalmente, né, para medir o raio da Terra. Então é incrível como os caras eram muito safos, né? Sem ter um instrumento muito poderoso, mas só com a imaginação eles conseguiram fazer muita coisa. Aí aqui tem uma historinha, né, que está no livro, eu coloquei em destaque por uma cor, porque ele está do lado aqui do livro. Se você pegar o livro, ele está do lado aqui, tá? Então aqui é, a geometria veio mais com o intuito das enchentes do Nilo, né, do rio Nilo, de fazer divisa de terra, né? Então calcular a divisa de terra. Então quando enchia as terras sumiam, né? Quando é, dava maré vazante as terras apareciam. Aí não sabiam de quem era a terra. Então essa era um dos principais problemas daquela época, né? Ok? Os elementos básicos da geometria. Os elementos básicos são ideias. Gente, isso aqui não tem definição. Ó. O que é ponto, o que é reta e o que é plano, né? Ele não tem definição do que é cada coisa aqui, né? Cada ente matemático. Então aqui vem um pouco da abstração, né? Por exemplo, a gente pode ser considerado um ponto se a gente for visto lá de cima, né, de uma certa altura, né? Ok? Reta. O que é reta? O que é plano? Então, essas ideias são as ideias bem básicas que vai mover aqui os nossos conceitos para frente, né? É isso que o livro fala. Apesar de serem conceitos importantes e intuitivos, são difíceis de se definir, ó. Então, o ponto, a reta e o plano não existe no mundo real. É aquilo que eu estava falando, né? Eles são instrumentos que são usados para modelar a natureza, ok? Então, eles modelam a natureza no sentido. O que é que a gente pode fazer? Podemos imaginar partes e elementos semi-retas, né? Semi dá uma ideia de metade, né? Segmento dá a ideia de pedaço, né? Semi-retas seria a metade da reta. Como seria a metade? Você não consegue medir, né? E o semiplano seria a metade do plano, né? Ok? Composições dessas partes, ângulos, triângulos e circunferências, etc. Outras figuras planas, né? E estudar suas propriedades. Não definiremos pontos, retas e planos. Esses serão elementos primitivos, tá? Então, pontos, retas e planos serão considerados como os elementos primitivos. Então, aqui ele dá, na figura 3 do livro, ele dá a ideia. Ele dá a ideia de ponto, de reta e de plano. O ponto vai ser representado pela letra maiúscula do nosso alfabeto, A, B, C, D. A reta, ela vai ter essas duas setas para o lado, que significa que não tem nem início nem um fim, né? Ela é dada pela letra do nosso alfabeto, só que a letra minúscula, né? Então aqui diferencia. Isso acontece muito também lá no GeoGebra, né?
E o plano vai ser dado por letras gregas, né? Alfa, beta, gama, teta e assim vai, ok? Axiomas ou postulados. O que é axiomas ou postulados? Axiomas ou postulados são verdades primitivas, aceitas a priori, que refletem propriedades observáveis de objetos do mundo real, que estamos modelando. Na geometria euclidiana, precisamos estabelecer relações entre esses elementos primitivos, que são ponto, reta e plano, e os axiomas, que são as verdades primitivas, né? Verdades aceitas para a gente aqui, através da nossa percepção visual, né? Ok? Ou tátil também, né? Por exemplo, o cego ele consegue ler, se ele tem uma leitura em braille, através daqueles pontinhos que se destacam, né? Ok? A partir dos elementos primitivos, ponto, reto e plano, e das verdades primitivas, os axiomas, usamos argumentos logicamente consistentes para decidirmos se a propriedade são verdadeiras ou falsas, né? É aquilo da lógica, né? A lógica, ela trabalha só com duas coisas: ou a afirmação é verdade, ou a afirmação é falsa, né? Aquele princípio do terceiro excluído, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e nem existe uma outra possibilidade, né? Ok? Só existe essas duas. É o famoso código binário, né? Que só existe o 0 ou 1 para o computador. Beleza? Então aqui é o seguinte, vamos trabalhar com um pouco de ilusão de ótica. O exemplo no livro, ele diz o seguinte: observe a figura 4 e responda se as linhas que ligam M a N, o segmento MN e o segmento PQ são retos. Verdadeiro ou falso? São de ótica, tá? São retas mesmo, tá? Essa aqui, que o segmento MN ele está se curvando, e também o PQ, né? Mas elas são retas, tá? Vocês depois podem procurar uma coisa chamada lá da psicologia, a psicologia Gestalt. Eu não sei se eu estou escrevendo certo. Gestalt, eu não sei como é que se escreve. É um nome meio em inglês. Mas depois você dá uma pesquisada nisso aí, sobre ilusões de ótica que o nosso cérebro consegue distorcer algumas coisas, tá ok? No exemplo 2, na figura 5, qual das linhas é maior? A linha que está deitada na horizontal ou a linha que está em pé na vertical? Aí ele faz o seguinte: confira as respostas com a sua régua. Então, a ilusão de ótica é bem grande, que a gente pensa que o que está em pé aqui, né, é maior, mas eles são o quê? Se A você... mesma medida. Isso, são iguais, né? São iguais em medida. Galera, para quem não assiste, né, não assistia a aula, que já é de Baião já sabe, no final da aula vai gerar esse PDF que eu estou criando aqui no OneNote, né? E eu disponibilizo ele no SIGA e também lá nos grupos, né? Ok? Então são iguais, tá? A partir dos axiomas é possível provar ou demonstrar, isso em matemática é super, hiper, mega, pau importante, né? Demonstrar. O que é demonstrar? Outras afirmações. Então, a partir de umas afirmações já, que são os axiomas, são afirmações que a gente encara como verdadeiras, né? Você lembra disso aqui, ó?
Então os axiomas não a gente encara como verdadeiro, certo? Essas afirmações que serão provadas daremos o nome de proposições, não é pré, é pro. Preposições da língua portuguesa. Teoremas, lemas, colorários, né? Colorários e sequência fraca do teorema, tá ok? Deixa eu desativar o som de alguém que tá ligado aí, ó. Alguns dos axiomas da geometria plana. Axioma de incidência. Aí ele diz assim: existem infinitos pontos no plano. Como é que a gente sabe que existem infinitos pontos no plano? A gente assume que sim, entendeu? A gente encara como verdadeiro, por isso que é um axioma, né? O 2 aqui. Por dois pontos diferentes, passa uma única reta, né? Então também encaramos como verdade absoluta, né? E o terceiro axioma, dado uma reta, existem infinitos pontos pertencentes a ela e infinitos pontos fora dela. Parece ser bobo isso aqui, né? Mas isso é importante mais lá para frente. Então é claro que não podemos desenhar infinitos pontos, mas ao buscar colocar as ideias no papel, desenvolvemos nossa visão geométrica. Acabei de falar que a gente vai partir para o lado visual, né? Bom, ok. Para indicar um ponto que está na reta, está em uma reta, plano, etc., usaremos o símbolo de pertence. Assim a expressão A, o que está escrito aqui? Eu não sei se está dando para visualizar. Deixa eu marcar aqui com uma caneta, melhor. Desenhar. Aqui, ó. O que está escrito aqui? Que o A pertence à reta R, certo? Ou A estar em R. Nesse caso, dizemos que R passa pelo ponto A. Ok. A reta R que passa pelos pontos A e B será representado, ó. Então a reta aqui. Então vamos distinguir uma coisa aqui, rapidola. Qual é a coisa? Se eu pegar o segmento AB, ele vai ser só uma barra, certo? Então aqui essa coisa aqui vai ser segmento, certo? E se eu pegar AB e colocar setinha para o lado e setinha para o outro, isso vai ser uma reta que passa pelos pontos A e B, ok? Convencionado isso, para cada uma da reta estar contida num plano, usaremos o símbolo de contido. Por que ele não usa R pertence ao plano? R pertence ao plano alfa, por exemplo. Por que ele não usa isso aqui? Porque o R já é por si só um conjunto, né? Então, quando se trata de conjunto relacionado com conjunto, a gente não faz pertence, a gente faz o quê? A gente faz a relação de estar contido e não estar contido. Deu para entender? Beleza? Então aqui ele elencou 3 pontos, né? Os pontos ABC não são colineares, né? O que significa não são colineares? Qual é o significado de não colineares? Né? Aqui eu destaco também, ó, que eu coloquei de outra cor, é o método dedutivo. O que é o método dedutivo? Método de provar ou demonstrar resultados a partir de axiomas, utilizando apenas o raciocínio lógico, é chamado de método dedutivo. É atribuído aos gregos, tá? Através dele, os gregos levaram a geometria a um estado bem avançado. E muito, né? Graças a eles estamos aqui. Alguém quer falar? Não colineares significa que eles não estão na mesma reta, não é isso? Muito
Muito bem, Carlos. Obrigado, é isso mesmo, tá? A gente vai ver mais na frente através dos exercícios, tá? O mais importante, por enquanto, é formar uma boa ideia de ponto, reta e plano e de que está sendo dito a respeito deles, tá ok? Galera, eu fiz um resumão de tudo que está no livro. Algumas coisas eu pesquei, fui colocando as anotações com as letras, né? E algumas coisas fui tirando um print da tela, mas não deixa de ser tudo de lá, tá? Não inventei nada aqui. Eu só estou acrescentando aqui no meu olhar, né? Essas marcações, né? Tá ok? Fazendo esses destaques importantes, tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Levanta a mão e pergunta aí pra gente. Então, dadas, estou bem aqui nesse ponto, ó, dadas duas retas no plano, quais são as possibilidades de que a gente pode que elas podem ser encontradas? Elas se intersectam, essa palavra mesmo, tem um C mudo aqui, né? Em um único ponto, aí elas são chamadas de retas concorrentes, certo? Então elas concorrem para um ponto. Que é esse caso bem aqui, ó, né? Que é esse caso aqui, ó. Deixa eu colocar bem aqui. Deixa eu anotar aqui para vocês. Retas concorrentes. Concorrentes, certo? Essas aqui são paralelas. Paralelas, né? E essa aqui é a coincidente. A coincidente não tem graça, que é a mesma reta, só que ela tem dois nomes. Entendeu? Mas a que mais vai ser interessante pra gente são essas duas aqui, ó, que eu destaquei em verde, tá ok? Retas paralelas têm um ponto em comum, retas concorrentes apenas um ponto em comum, retas coincidentes mais de um ponto em comum. Na verdade, infinitos pontos, porque é a mesma, tá? Aqui tinha que ser grifado isso bem aqui, infinitos pontos, que é a mesma reta, tá bom? Segmento de reta, semi-reta e semiplano. A definição 1. Pontos colineares. Olha aí, o que o nosso amigo acabou de falar lá, né? Pontos colineares. Se um determinado conjunto de pontos está contido numa mesma reta, dizemos que esses pontos são colineares, tá? Então, por dois pontos passa uma reta, né? Se você tem três pontos, há duas possibilidades, confere? Axioma de ordem, dados três pontos colineares, ou seja, sobre a mesma reta, e distintos 2 a 2, um deles e apenas um está entre os outros. O que é que ele quer dizer com esse axioma? É que eu não vou colocar um ponto em cima do outro, entendeu? Então, tipo assim, ó, se eu tiver aqui um segmento, aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B e aqui eu tenho um ponto C, tá? Ele não considera um sobre o outro, por exemplo, renomear o ponto A de ponto B. Deu para entender? No outro aqui, ó, dados dois pontos distintos A e B, existe sempre um ponto C que está entre A e B e um ponto D que está entre B e D. Deu para entender? O que é que ele vai fazer uma jogada mais lá na frente, na hora do exercício a gente vai ver isso, tá? Definição 2, segmento de reta. Chamamos de segmento de reta AB ao conjunto formado por A e B e todos os pontos que estão entre A e B, ou seja, o pedaço de reta. Olha o que eu falei naquela hora, né? Então, o segmento, ele é um pedaço, tá? Então, segmento, ele é um pedaço de reta que começa em A e termina em B, ou vice-versa, tá? Então, aqui, o que é que ele está dizendo? Que o segmento AB, vou denotar assim, ele é congruente, esse símbolo aqui é congruente, tá? ABA. Deu para entender?
Tipo isso aqui, ó. Não está bem desenhado, não é reta, mas suponha que seja, ok? Deu para entender? Eu Ok. sei, tranquilo. Deixa eu colocar aqui e fazer a reta para ficar mais bonitinho para vocês. Agora é uma reta. A inteligência artificial salvou a gente. Então aqui é o ponto A, né? Que eu marquei, aqui é o ponto B. Beleza? Mais um axioma. Vou colocar mais para baixo. Mais um axioma. Uma reta R do plano alfa separa o conjunto dos pontos desse plano, que não pertence a R, em dois conjuntos que ele vai chamar de alfa linha e alfa duas linhas, tais que alfa linha e alfa duas linhas são disjuntos, ou seja, a interseção entre eles é vazia. E se o A pertence a alfa linha e B pertence a alfa duas linhas, então AB intersecta o segmento AB e a reta R tem um elemento em comum com esse segmento. Deu para entender o que ele falou aqui, né? O outro, se A e B estão em ambos, se A e B estão em ambos em alfa linha ou em alfa duas linhas, então o segmento AB não intersecta a reta. Esse que está aqui em verde, o que é que você vai fazer? Vai ficar ou o plano de cima ou o plano de baixo. Deu para entender? O alfa linha vai ficar para cima ou para baixo, tu escolhe, e vice-versa. Deu para entender o que eu falei? Sim, até aí sim. Foi isso que eu fiz aqui. Deixa eu só fazer o Ctrl C, Ctrl V aqui, para você entender o que eu estou falando. Deixa eu fazer bem aqui. Tá aqui, ó. Então vamos supor, tá aqui. Uma reta R do plano separa os segmentos, separa em dois caras que não pertencem a R. Deixa eu só apagar isso aqui, esse A e esse B, para você entender o que eu estou falando, tá? Então aqui a reta ela tem que ser um pouquinho maior, né? Eu não quero que ela seja desse mesmo tamanho. É, tá aqui. Então vamos supor que ela passe para cá, ela passe para cá, né? Beleza? A reta isso aqui é a reta, né? Essa reta. Tá aqui a reta, certo? Ela, do plano alfa, o plano é tudo isso aqui. Separa em dois planos, tá? Então, para cá, vamos supor, quem tá para cá é o alfa linha e quem tá para cá é o alfa duas linhas. Deu para entender? Como se fosse um muro, né? Ok? Como se fosse um muro. Ou você tá pro lado de fora ou você tá pro lado de dentro da casa, bom? E quem tá em cima do muro tá na reta, ok? Tais que, ó, alfa linha e alfa duas linhas são disjuntos, não tem interseção, tá? Não tem interseção. Se A pertence à alfa linha, então vamos pensar que o A tá aqui, ó, certo? E o B tá aqui, ó. O que que acontece? Eu posso ligar o ponto AB, confere? Aí vão se Confere. encontrar. Se encontram bem aqui. Deu para entender? Esse é o elemento em comum. Esse é o elemento em comum, justamente. Beleza? Ou pode acontecer o quê? Que ambos fiquem tudo pro alfa linha ou tudo pro alfa. Definição 3, semiplano. Os conjuntos alfa linha e alfa da linha, referidos anteriormente, são chamados de semiplanos, metade, né? Tá bom?
4, a definição 4. Semi-reta. As partes das retas referidas acima são chamadas de semi-retas determinadas pelo ponto A. Deu para entender? Você conseguiu entender semi-reta? Deixa eu fazer aqui para você entender o que eu estou falando. Vamos supor que isso aqui, né? Seja a reta. Aí você vai colocar os pontos. Bem aqui é o ponto A. Ponto A, certo? Pra cá é reta, pra cá é reta. Aqui é reta. Beleza? A semi-reta, ela vai ser... Ela deveria vir isso aqui, ó. Vou colocar o ponto C pra cá. Ela deveria ser isso aqui e colocar o ponto B pra cá, ó. A, B. Tem duas semi-retas. Metade. Ou ela vai pra direita ou ela vai pra esquerda. Ok? Mas ela tem um ponto de início. É isso que tá falando, tá? Deu pra entender? Como se eu pegasse só esse pedaço aqui, uau, e puxasse ou só pra cá, opa, ou só pra cá, né? Ou só pra cá, ó. Ou puxa só pra direita ou puxa só pra esquerda. Bom? Definição 5. Ângulo. Ângulo é a figura formada por duas semi-retas, ó. Então aqui tem a semi-reta AB, né? Então tem a semi-reta que tem início no A e passa pelo ponto B e vai embora. E tem começa no ponto A e passa pelo ponto C e vai embora. Então isso é chamado de semi-retas. Então, ó, pode acontecer esse caso que eu fiz aqui ou pode acontecer esse caso aqui extremo, né? Se acontecer esse caso que a gente está vendo aqui na tela, ele vai formar um ângulo, né? Um ângulo aqui, ó. Vai formar essa abertura. Mas, professor, tem um outro lado. Tem um outro lado realmente. Os livros consideram a menor região. Deu para entender? Então a gente sabe lá que se, por exemplo, aqui medir 30 graus, se de repente aqui a gente, vou falar que isso aqui é 30 graus. Então quer dizer que está em verde é 330 graus, né? Para poder completar os 360. Confere? O ponto A é o vértice do ângulo. E para designar ângulo, a gente vai usar essa notação aqui. Então, B, A, você coloca o chapéu, C é o ângulo que no nosso caso eu coloquei 30 graus, ok? Deu para entender? Se fosse pelo outro lado, eu tinha que falar, tá? Mas a gente considera sempre o menor, tá? Sempre o menor. A definição 6 é interior de um ângulo. Dados pontos B a C, define-se o ponto interior como um conjunto que pertence à interseção dos semiplanos, né? Então tem um semiplano nessa região que vem para cá, ó, daqui para cá, né? E tem essa região daqui para cá, essa interseção que dá essa parte que está em cinza aí, né? Isso é chamado de região interior. De novo aqui tem um ângulo que é chamado de ângulo alfa. Resumo da aula. Nessa aula vimos que o ponto, reta e plano são elementos primitivos da geometria plana. Que o axioma ou postulado é uma afirmação aceita, sem prova. Ó, isso é muito importante, né? Então aqui o axioma é uma afirmação aceita sem prova. Tá ok? E ela é verdadeira, ainda tem esse detalhe aqui que não tá, né? O enunciado de Professor, alguns... Oi?